Rapaziada, o Zenit se ferrou, hein? O Flamengo emite nota oficial chamando de caloteiro e tudo mais. É o fim da linha para Gerson no Flamengo. Vamos acompanhar aqui o Vene Casagrande trazendo as últimas revelações, informações desse caso do Gerson aí. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like. Tem um corte aqui também do pessoal da ESPN. Vamos dar uma olhada aqui no que eles falaram dessa situação do Gerson, tá bem completinha a informação. Flamengo que nesta chuvosa terça-feira, chove bem aqui no Rio de Janeiro, segue o seu treinamento, né, lá no Ninho do Urubu, a preparação para o Mundial, mas ainda sem os seus convocáveis. O Flamengo até viajaria hoje, a delegação, a previsão inicial era que viajaria hoje, nesta terça-feira, para os Estados Unidos e adiou em um dia, por quê? Vai esperar todo mundo voltar, empacota todo mundo, faz aquele check-in bonito, né, Bruno, Mari, e aí despacha todo mundo para os Estados Unidos. O Flamengo vai lá para Atlantic City, onde vai ficar concentrado, enfim, depois estreia em Nova Jersey, vai fazer a sua estreia contra o time da Tunísia lá logo no início. Até me escapou o nome aqui agora nesse momento. Mas enfim, Flamengo que busca reforços para a sequência da temporada. Tem o Okafor, que a gente já falava ontem, foi emprestado ao Napoli na última temporada europeia, ele pertence ao Milan, então o Flamengo tenta ainda a possibilidade de contratações, valor de mercado de em torno de 15 milhões de euros, situação não é fácil, né? Um valor bem alto, mas o Flamengo conversa, é um atacante ali, joga por dentro, mas joga pela esquerda também, jogou bastante assim no Napoli, então seria uma possibilidade. E tem o Carrascal, que seria uma espécie de substituto, reserva imediato do Arrascaeta, poderia jogar junto também, o colombiano, junto ao Dínamo de Moscou. O Flamengo tenta ainda, tem um otimismo, tinha até um otimismo de conseguir até hoje, que é a data que fecha a janela para esse Mundial, mas ainda não foi possível, em torno ali dos 10, 12 milhões de euros, o Flamengo está desenvolvendo. A novela Gerson, por enquanto, está naquela. Se pagar a multa, leva, mas ele está aí com a seleção brasileira e aí depois segue para o Mundial. O Flamengo quer concentração na disputa do torneio. Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa compra aí do Fluminense, do Soteldo, que acabou de anunciar a contratação do jogador. Eu apurei o seguinte, valores, detalhes. O Fluminense vai pagar ao Santos, de maneira fixa, por 50% do jogador, 5,4 milhões de dólares, que dá 30 milhões de reais pela cotação de hoje. Além disso, o Fluminense vai assumir uma dívida de 500 mil dólares, de quase 3 milhões de reais. Essa dívida é dos empresários do atleta com o Santos e o Fluminense vai assumir essa dívida. Ou seja, de maneira certa, o Fluminense vai gastar 5,9 milhões de dólares. Porém, há uma cláusula dizendo o seguinte, que se o Fluminense não vender o jogador até dezembro de 2026, o Fluminense é obrigado a pagar ao Santos mais 2 milhões de dólares. A operação pode chegar a 7,9 milhões de dólares. Arredondando, 8 milhões de dólares, que pela cotação de hoje dá 45 milhões de reais. Gente, na boa, eu não devo entender nada de futebol, porque eu até gosto do Soteldo, tá? Eu acho o Soteldo um bom jogador, 27 anos já, não é um jogador com potencial de revenda, não é. É um jogador que tem um histórico fora das quatro linhas que chama a atenção de maneira negativa. Inclusive o Renato Gaúcho, que hoje está no Fluminense e pediu a contratação do jogador, nos tempos de Grêmio, falava isso, desde então. Então não vejo nenhum outro clube investindo alto para tirar o Soteldo do Fluminense. E o Soteldo não é jogador que decide jogo. Ele é bom jogador, ele vai agregar demais, mas ele não vai decidir jogo, não vai decidir fazendo gol, talvez dando assistência. Eu particularmente acho um investimento muito alto para a contratação de um jogador. Isso mostra porque alguns clubes não dão certo, porque o Fluminense está debatendo SAF e faz um investimento como esse. O Santos está dando, graças a Deus, a minha fonte no Santos falou, ainda bem, conseguimos fazer um bom negócio, porque, entre aspas, nos livramos de um jogador com alto custo salarial e, além disso, o Fluminense ainda vai assumir uma dívida que o Santos dificilmente iria receber. Vamos falar agora de Enzo Fernandes, jogador de destaque do Chelsea. Inclusive o Chelsea está no grupo do Flamengo, adversário do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E o Enzo Fernandes deu uma entrevista à FIFA falando sobre o Flamengo. Encheu a bola do Flamengo, hein?
Flamengo é um clube enorme que é conhecido no mundo todo. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muito apaixonados, assim como nós argentinos. Espero que o estádio esteja barulhento, que todos aproveitem e que o futebol seja vencedor. É isso, Enzo. Tá certo. Inclusive, uma curiosidade. O empresário do Enzo Fernandes é o mesmo do Varela e eles vão se reunir nos Estados Unidos para finalizar a renovação do Varela. Já falei isso em vídeos anteriores. Ó, galera, a Prefeitura do Rio de Janeiro fará um esquema especial nessa quarta-feira de segurança para o Aerofly, hein? O voo do Flamengo rumo aos Estados Unidos para a Copa do Mundo, de Clubes será às 23 horas. Mas a operação começará às 18 em frente ao CT do Ninho do Urubu e no terminal Fundão do BRT, onde acontecerão concentrações de torcedores. O trajeto dos ônibus será acompanhado por 138 câmeras e 2 drones que estarão posicionados na rota do Grupo Rubro-Negro. Na Ilha do Governador, previsão é que os acessos de veículos ao terminal de cargas pela Ponta Velha do Galeão e pela Estrada do Galeão sejam fechados às 7h30 da noite. Às 8h30 está previsto o fechamento total da Ponte Velha. O Flamengo sairá do Ninho do Urubu rumo ao aeroporto do Galeão às 8h30 da noite. Então você, torcedor que está pretendendo marcar presença, fica ligado aí, porque vai ser difícil ter acesso em cima da hora. Ó, informação da ESPN, Flamengo, Palmeiras e Fluminense racharam o mesmo avião para o Super Mundial. Botafogo fez logística própria. Os 3 clubes se organizaram para contratar só avião junto e uma empresa charter dos Estados Unidos. Essa divisão fez o Fluminense precisar ir antes, chegando a Carolina do Sul no último sábado. O mesmo avião levou o Palmeiras de São Paulo até a Carolina do Norte na última segunda-feira e agora vai transportar a delegação do Flamengo até Nova Jersey na próxima quarta-feira. Somente o voo de ida tem um custo aproximado de 600 mil euros, dá mais de 3 milhões de reais para cada clube, fechando ainda a volta na mesma aeronave fretada e luxuosa. O pacote sai a cerca de 6 milhões por time. O Botafogo fez uma logística própria e não entrou nesse ratatá aí dos clubes brasileiros. Pois é, tá aí a informação para vocês da ESPN. Ó, galera, a informação principal do vídeo de agora. O Flamengo emitiu um comunicado oficial super importante para falar da dívida do Estrela Amadora, clube português com o Flamengo. Abre aspas, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o Estrela Amadora de Portugal tem adotado medidas com claro intuito de postergar o pagamento dos valores devidos pelas transferências dos atletas Igor Jesus e André Luiz, mesmo após diversas decisões favoráveis ao Flamengo na FIFA, incluindo condenação formal em abril com prazo de 45 dias para a quitação de mais de 2,5 milhões de euros acrescidos de juros e multa, o clube português segue inadimplente. No último dia 5 de junho, em mais uma ação protelatória, o Estrela Amadora recorreu ao CAIS, o que suspende temporariamente o prazo final para pagamento, originalmente fixado para 29 de junho. O Flamengo repudia a utilização de mecanismos jurídicos com o único objetivo de evitar o cumprimento de obrigações já reconhecidas e formalizadas, prática que favorece os maus pagadores. O clube reitera que apresentou todas as evidências que comprovam a dívida, incluindo faturas enviadas e confirmadas pelo Estrela Amadora, e seguirá atuando nas instâncias competentes para garantir integralmente seus direitos reconhecidos na decisão proferida pela FIFA. Fecha aspas. Bom, já que tem dirigente, ou melhor, ex-dirigente, que atua muito mais como segurança virtual do Landim nas redes sociais aí, por que esse ex-dirigente não veio falar publicamente sobre esse assunto? Tendo em vista que essa é uma dívida da antiga gestão que queria adquirir parte do Leixões, que inclusive o Leixões também deve ao Flamengo, e o Leixões, as duas diretorias têm os mesmos dirigentes, digamos assim. Eu acho que a ex-gestão poderia falar sobre isso, já que o Landim recentemente botou a cara para falar sobre SAF, Flamengo. Por que não explica uma situação como essa? Inacreditável o Estrela Amadora ficar tentando fazer isso com o Flamengo. Parabéns ao Flamengo pela nota oficial, transparência em todos os órgãos. Inclusive o Estrela Amadora tentou recentemente contratar um jogador do Cuiabá. Eu falei isso aqui em um vídeo anterior meu. O Cuiabá virou para o Flamengo e perguntou, vem cá, o Estrela Amadora não está devendo a vocês? Tá sim, tá na FIFA e tal, não sei o quê, estamos tentando resolver.
Ué, estão tentando contratar um jogador meu, não vou fazer negócio não. Pois é, o Cuiabá já sofre com vários clubes brasileiros da Série A que não pagam a ele. Ainda bem que tem uma boa relação com o Flamengo, porque poderia entrar em outra furada também, tendo em vista que o Estrela Amadora parece ser um clube que não gosta muito de cumprir os seus pagamentos. Dito isso, galera, beijo para vocês, forte abraço. Daqui a pouco tem seleção brasileira. Rapaziada, a galera tentando dar calote no Flamengo, né? Mole. Vê se pode. Não é só no Brasil, não é fora também, né? Bom, e o Vitor Sérgio Rodrigues, ele disse que o Flamengo não deveria nem levar o Gerson pro Mundial. Porta da rua é serventia da casa. Rapaz, pegou firme agora, hein? O Flamengo segue focado na estreia do Super Mundial da Copa do Mundo de Clubes, né? Como a FIFA quer que chame. Que acontece aí já na próxima semana, em meio a embarque, e as movimentações de mercados acontecem, né? Capitão do Flamengo, meio-campista, que foi aconselhado a ficar, está negociando com o clube da Rússia, né? E aí temos a seguinte informação aqui. O Vitor Sérgio Rodrigues, em um vídeo, ele falou o seguinte: se mandasse no Flamengo, nunca mais procuraria o Gerson. Se é para aceitar, não deveria nem jogar o Mundial. Se o dinheiro é muito bom, ele tem que ir. Tem que ir mesmo. Esportivamente, eu acho muito, muito ruim a decisão. Eu não levaria ele para o Mundial. Eu prepararia o time sem ele, disse aí o Vitor Sérgio Rodrigues, e complementou. O Zico saiu do Flamengo. Depois que Zico saiu do Flamengo, o clube não vai se ferir com ninguém. Vai fazer muita falta em campo? Vai. Se eu sou do Flamengo, já não vai nem para o Mundial. Se o Zenit quer pagar, paga à vista, faz o Pix e ele vai embora. Bem firme. Eu compactuo com essa ideia dele aí, cara. Não tem que... Se vai, pega as malas e vai, despacha. Manda o Pix, Flamengo embrulha para presente e manda aí lá para a Rússia. Simples assim, não tem nem que vestir. Inclusive ele não vai ser titular também, mais da seleção brasileira, né? Comeu um banquinho aí contra o Paraguai já também. Já se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.